Vale Cidadã de hoje está num espaço de natureza preservada que fica no centro da cidade de Blumenau, que também abriga muita cultura e memória. E para falar um pouquinho mais sobre esse lugar, nós estamos aqui com o biólogo e educador ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Sommer. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Ana. É um prazer falar para a TVL, principalmente sobre algo que para nós é muito caro, como esse espaço aqui, né, pela sua história, pela sua característica ambiental e ecológica, né? E para quem ainda não conhece esse local, qual que é a importância dele para a região? O que ele é e qual a importância para a região? Sim, nós estamos aqui naquele ponto onde a cidade praticamente começa, né? Então nós temos aqui a Secretaria de Cultura, a Biblioteca Pública, né? O mausoléu aqui pertinho também e aqui Dr. Blumenau e a própria Edith Gärtner, né? que cuidava desse jardim e que cria, entre outras coisas, aqui o cemitério dos gatos, que eram animais com quem ela convivia e tinha muita aproximação, né? E as plantas que ela colocou aqui, árvores, algumas nativas, outras exóticas, né? E o Dr. Blumenau também contribuía com esse espaço. Então, houve um local em que as árvores foram relativamente preservadas, bem no centro da cidade, que tem esse aspecto histórico muito importante. E que se traduz também como um espaço de educação ambiental, né? Para nós, a educação ambiental é a política pública de meio ambiente que transforma mesmo as pessoas no sentido de que elas percebam a necessidade da preservação ambiental, dos serviços ambientais que a natureza nos presta, né? E que possam conhecer um pouco mais dessa cultura, tanto do ponto de vista da cultura histórica, mas também do ponto de vista ecológico e botânico, né? Num espaço tão privilegiado e de acesso fácil também para as escolas, que já costumam vir aqui, mas que a partir desse projeto certamente terão uma perspectiva diferente de visitação, mais demorada, com o conhecimento sobre o que há aqui também em termos botânicos, né? Então, você falou da Edith Gärtner, que leva, né, o nome do horto, e ela era como se fosse um jardim da casa dela, sim, na colônia, né? E até o cemitério dos gatos, ela enterrava os animais de estimação. E ela pediu para que esse espaço fosse preservado mesmo, sim, né? Exatamente. E parece que havia, de fato, esse aceite, né, por parte da colônia, né, Dr. Blumenau em especial. Eu fico imaginando que talvez Fritz Miller tenha transitado por aqui também, que é o nosso patrono do meio ambiente de Blumenau. Sim. Uma figura tão querida e ainda pouco valorizada, né? E que talvez também tenha, de alguma maneira, convivido nesse espaço, já que tão perto e nem tão longe do Museu Fritz Miller, no caminho para o centro da cidade, né? E aí o cemitério dos gatos acabou sendo talvez o principal chamativo para esse espaço, mas sabe-se pela história que Edith Gärtner também tinha uma afeição muito grande pelas plantas que haviam aqui. Então, de fato, se constituía como uma espécie de jardim da casa dela também, né? Existem várias espécimes, né, muito raras. Pode falar um pouquinho sobre o que pode ser encontrado aqui? Sim. Bem atrás de nós aqui, nós temos a ginkgo biloba, né, uma gimnosperma bem diferente da maioria das gimnospermas que nós temos, que são, por exemplo, os pinheiros, né? Totalmente diferente. Então, essa muda, ela é uma espécie de fóssil vivente, ou seja, naturalmente ela talvez tivesse desaparecido do planeta, não fosse justamente ela ter sido mantida, principalmente na Ásia, na China em especial. Aliás, o que consta é que essa muda teria sido doada ao Dr. Blumenau, justamente pelo embaixador da China, né? Então essa já é uma espécie bastante interessante. Nós temos outras espécies de gimnospermas também, como as cicas revoluta e outras cicadáceas que nós temos aqui também, que nem são tão comuns por aqui. Temos uma araucária, que não é uma espécie que surge naturalmente aqui, né? Aqui não é ambiente de araucária, nós precisamos de altitude, precisamos de um contínuo, então ela foi plantada também aqui. E há muitas palmeiras reais também, palmeiras imperiais, né? Parece ser uma tônica desse espaço aqui, já que na Rua das Palmeiras nós temos esse contexto também.
E aí as espécies nativas parece ter sido consequência de um processo mais natural, né? A floresta atlântica, pela sua dinâmica, com a contribuição de vários vetores de sementes e de pólen, né? Animais principalmente, acabavam trazendo para cá essas espécies nativas que têm um banco fantástico de sementes aqui, já que nós estamos à beira do Ribeirão Garcia, aqui, então a mata ciliar, e aí acabaram vicejando aqui, algumas delas se tornaram bem expressivas, né? E compõem um conjunto misto aqui de árvores daquela época que foram plantadas, época da colônia, e árvores que acabaram nascendo naturalmente a partir desse processo. Talvez algumas nativas realmente tenham sido plantadas aqui, mas pela nossa experiência na análise assim do espaço, dá a impressão que elas vieram de forma natural mesmo, né? Um processo natural de ocupação, né? E tem o bambuzal também, né? O bambuzal, O bambuzal, eles são dois espaços bem significativos que acabam ficando mais próximos do rio, né? Então, bem próximo à mata ciliar. No nosso projeto que a gente começa a desenhar agora com a Secretaria de Cultura, a SEMAS e a Secretaria de Cultura, a ideia de tentar preservar o máximo possível a faixa ciliar do Ribeirão Garcia, né? Aqui na margem direita, que é onde nós estamos, justamente deixando recompor com espécies nativas, já que ali é uma área de preservação permanente e como tal deve ser considerada. E ela se conectaria diretamente aqui com o horto. Na verdade, na prática isso já acontece, mas a gente precisa de fato consolidar isso e trazer como elemento de educação ambiental também, de conhecimento para as pessoas, em especial as crianças, que é possível compartilhar esses espaços, mas manter realmente a mata ciliar, que é a área de preservação permanente que a gente precisa ter na melhor qualidade possível, porque ela se compõe como um ecossistema rio mesmo, né? Onde organismos que vivem aí precisam do ecossistema mais equilibrado possível, né? E mantendo nesse espaço, então, a identificação das árvores existentes para conhecimento, né? Há uma máxima em ecologia que diz que a gente só preserva aquilo que conhece, né? E a gente só ama aquilo que conhece. Então, dar sentido nesse espaço para a educação ambiental, para que as pessoas possam conhecer as plantas, as árvores existentes e outras plantas, pelo nome comum, mas também pelo nome científico, né? E que esse nome científico ele vale para o mundo todo, né? Então, isso significa dar conhecimento e, obviamente, avançar no sentido da preservação, né? Claro. E também o parque abriga a fauna local, né? Os animais costumam ser vistos por aqui, alguns. Sim. Nós temos, obviamente, né, em toda parte de Blumenau, existe até, por exemplo, levantamentos de avifauna, né, de aves que existem em pequenos fragmentos de floresta no município de Blumenau, nas ilhas fluviais, que são preservadas porque constituem uma área de proteção ambiental, desde a divisa de Indaial até a altura aí da Itopava Norte. Nós temos um conjunto de ilhas que acabam preservando a fauna e os estudos mostram que mesmo fragmentos menores e, digamos assim, do ponto de vista ecológico mais alterados, como é o caso desse aqui, apenas do ponto de vista ecológico, né? Há uma quantidade de animais que são expoentes da floresta atlântica presentes aqui também, né? Talvez possamos enveredar por algo que a gente começou a discutir dentro do grupo de trabalho instituído pela SEMAS e pela Secretaria de Cultura, a possibilidade de ter armadilhas fotográficas aqui, que possam então nos dizer que tipo de animais vêm aqui. Então a gente imagina que sejam os mesmos que a gente vai encontrar em outros fragmentos importantes, né? Mas nesse trabalho, por exemplo, de identificação das árvores, nós já percebemos a presença de tucanos aqui, né? O seu estardalhaço no alto das árvores chamam a atenção. A araquã, que é a ave símbolo de Blumenau, né? Prevista em lei já, o IP
roxo e acreditamos que muitos mamíferos e mesmo talvez felinos, aves de muitas quantidades, quem sabe até anfíbios pela proximidade com o rio, répteis, né, possam ser identificados aqui também, essa é a expectativa. Mas a gente já percebe nesse trabalho de levantamento a presença desses animais também. Né? Legal. Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto da Secretaria da Cultura com a SEMAS, né? E está havendo também um estudo para identificar o horto, né? Como que está começando agora esse processo? Está no início, mas quais que são agora esses primeiros passos que estão sendo dados? Nós então, volto a dizer, criamos um grupo de trabalho da SEMAS com a Secretaria de Cultura e a gente vai se basear num projeto inicial que já havia sido feito pela Secretaria de Cultura. Nós criamos um grupo de trabalho na semana passada, para ter uma ideia, né? E o levantamento das árvores já vem acontecendo há mais de um mês. Nós já viemos 3 vezes aqui, fizemos o levantamento de mais ou menos 50 espécimes, né, e de espécies diferentes que a gente acha que são significativas para ter essa identificação. Mas isso vai fazer parte de um roteiro também. Então a ideia é que haja um roteiro e as pessoas possam passar pelas árvores, identificar, ou por conjuntos, como é o caso do bambuzal que tu citaste, né? Esse trabalho de identificação foi feito, grosso modo, por nós, técnicos da SEMAS mesmo, né? E a gente só está aguardando uma validação desses dados por um botânico que se associou ao projeto agora, o Anderson, né? Que vai nos dizer se de fato a gente tem essa acuidade, né? Ou se precisa... Às vezes é o problema de uma espécie que a gente conhece, sabe o gênero, mas o epíteto espécie, né, que é o segundo nome, é preciso verificar se é aquele mesmo que nós pontuamos. Então esse trabalho está sendo feito agora e acredito que até o final do ano ele esteja pronto. Num primeiro momento, e já para dar um pouco de visibilidade ao projeto, será feita a identificação de maneira ainda um pouco simplificada da metade dessas árvores. Né? Nós já passamos para a Secretaria de Cultura esse dado, então uma plaquinha inicial que dá visibilidade ao processo, as pessoas começam a enxergar o que está acontecendo, já vai acontecer rápido, né? Mais à frente, a ideia é que nós tenhamos então uma identificação mais elaborada do ponto de vista da placa que vai conter e quem sabe aí com um QR Code que remeta ao visitante poder, com o seu celular, saber um pouco mais sobre aquela espécie. Mais informações, né? E, então esse é um elemento bem importante. Paralelamente, existe a ideia de que a Secretaria do Meio Ambiente faça um trabalho, de certa forma, de, digamos assim, curadoria das árvores, para usar um termo muito comum para a área da cultura, né? Então, identificar que espécies a gente talvez deveria tirar daqui, né? Porque elas estão num processo inicial, quem sabe até recolocá-las em outro lugar, para dar essa ideia de um espaço como um horto botânico mesmo, onde tu consegues enxergar. Há casos de plantas arbustivas que nascem junto ao tronco de uma árvore e não permite nem a identificação daquela árvore. Como é que vai colocar uma plaquinha ali, né? Então esse processo que eu vou chamar de curadoria também seria feito pela SEMAS dentro dessa parceria, né? Esse é mais delicado, exatamente, né? E num passo talvez mais à frente é a busca de recursos mesmo que possam ser utilizados, recursos públicos, talvez a fundo perdido ou dos fundos que nós temos aqui no município, né? Que permitam então pensar em outras estruturas interessantes que poderia ter aqui, quem sabe aí pelo menos uma figura do Fritz Miller também, que as pessoas possam tirar foto junto, né? São ideias que vêm à nossa cabeça agora e que a gente vai colocar no projeto, tentando de alguma maneira ser um pouco audacioso mesmo, né? Pensando que podem ser alocados recursos à frente. Quando a gente começa com isso, certamente outras ideias virão, porque a visibilidade que vai se dar para isso vai e outros atores, né? E outros atores virão talvez de outras secretarias, por que não a Secretaria de Turismo, por exemplo, também, né? Estar conosco aqui. Eu também eu li que foram colocadas em algumas árvores nativas orquídeas que foram doadas, né? Isso é bem notório, bem notório. Muitas delas parecem exóticas, né? Outras parecem ter nascido de forma assim
natural mesmo, há bromélias, a floresta atlântica, ela se caracteriza por um elevado epifitismo, né? O que significa isso? É muito comum, epifitismo vem do grego, significa planta que vive sobre outra planta, não parasita, exatamente, né? A imensa maioria delas não é parasita, as parasitas são muito poucas, né? Então elas vivem presas aos caules e outras são trazidas por animais e tal, então constitui o autoepifitismo da floresta atlântica. Algumas árvores, as palmeiras mesmo, o palmiteiro jussara, é muito comum ver um palmiteiro antigo repleto de plantas de todos os tipos, né? Pteridófitas, samambaias no caso, bromélias, mas também até cactáceas nascem sobre, né, essas plantas e caracterizam. Então também a ideia é poder identificar um pouco disso num segundo momento, porque faz muito sentido, é muito significativo e existe a beleza, né, que essas Sim, e é mais conhecimento, flores né, para a pessoa. mais conhecimento. Tá. Sim. Então vai haver uma revitalização completa. Depois da identificação, a Sim, ideia é claro. transformar um lugar. Talvez o pessoal da cultura ache que esse espaço está muito longe de ser um espaço belíssimo, né? Para nós da área ambiental, a gente acha que não está tão distante assim. Obviamente, há muitas coisas que podem e devem ser feitas, né? Mas essa ideia de revitalização também existe, embora eu assim repute esse espaço já como sendo um espaço bastante interessante, né? mas de muito, né? Agora ouvimos a Araquã ao fundo aí, né? Então, falando sobre a fauna que acaba vindo para esse espaço também. Mas sim, a revitalização é um elemento muito forte nesse projeto, né, que a gente tem. O Horto também ele contribui para bastante pesquisas científicas aqui na cidade, né? Sim. Muitas pesquisas foram desenvolvidas aqui, eu acho que há um potencial muito grande para que isso possa ser ampliado, até porque algumas espécies exóticas aqui a gente não vai encontrar em outro lugar, por exemplo, se elas forem objeto de pesquisa, né? Mas pesquisas em outras áreas também, que não só ambiental, acho que tem um potencial muito grande. A gente tem uma demanda bem razoável por pesquisa no Parque São Francisco, que é uma unidade de conservação administrada por nós, da Secretaria do Meio Ambiente, da SEMAS, né? Mas acreditamos que esse se soma também para isso, e eu acho que esse projeto dará visibilidade para que outros atores mesmo, né? Da área científica, das instituições de ensino superior, possam de repente desenvolver as suas pesquisas aqui, para além das pesquisas históricas que já acontecem, né? Mas também do ponto de vista botânico e ambiental, né? E o senhor, como educador ambiental, já tem algumas escolas que agendam? Não sei se a Secretaria do Meio Ambiente acompanha visitas. Nós não fazemos acompanhamento ainda. Esta é uma possibilidade que existe, né? Todo agendamento das escolas, inclusive quando a gente estava fazendo levantamento, a gente tinha visita de escolas acontecendo aqui, mas ela é uma visita muito rápida e que se resume basicamente à parte histórica. Depois as crianças acabam fazendo uma passagem rápida por aqui, mas de fato é preciso melhorar esse espaço para comportar isso, e é preciso criar mecanismos que façam com que, de repente, totens indicativos também, né? Também é uma ideia que nós estamos concebendo, onde as pessoas podem saber exatamente onde é que estão, que tipo de elementos há aqui. Então, nós não fazemos acompanhamento, esse agendamento é todo ele feito com a Secretaria de Cultura, mas volto a dizer, tem sempre esse viés mais histórico-cultural e não tanto ambiental. Mas há um desejo, inclusive, da equipe da Secretaria de Cultura, já nos reportou isso, né? De que isso seja contemplado também, essa parte mais ecológica seja contemplada nas visitas. Seria aí incrível. Possivelmente nós vamos, e aí talvez a gente até traga os nossos grupos. Nós temos um programa chamado Guardiões da Natureza, esse ano com 3 escolas, né, contempladas, fizemos a formatura agora há pouco tempo e talvez possa ser um espaço também já no ano que vem, quem sabe, né? assim como outros tão importantes do município, né? E assim, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para a importância de preservar locais como esse Horto Botânico. Eu, como não blumenauense, né, mas que veio para cá já há bastante tempo, eu penso que nós precisaríamos valorizar mais esse centro histórico da cidade, né, do ponto de vista histórico, social e ambiental também. Colocando aqui estruturas, há uma ideia antiga que eu acho que nós precisaríamos ressuscitar mesmo, que é de fazer uma integração com essa área que hoje constitui aí o Parque dos Animais aqui, uma área à margem direita também do Rio
Ribeirão Garcia, na saída do Ribeirão Fresco, né? Talvez haver formas de conexão, essa é uma ideia que nós também já pensamos. Claro que há umas propriedades particulares aí, mas eu acho que fazer desse espaço um local interessante para dar visibilidade a isso, a história de Blumenau e também como começou a história ambiental da cidade, de certa forma, aqui também, seria um desejo que a gente teria. Acho que esse projeto pode ser o nascedouro de uma ideia mais arrojada mesmo, que envolveria aí outras secretarias, no sentido de tornar aí esse espaço central na cidade e onde ela começa também, no início da Rua 15 aqui. Sim. Então, um espaço de visitação, de conhecimento, de interatividade, né? Esse é o desejo que a gente está levando para dentro do grupo de trabalho para tentar tornar esse projeto o mais abrangente, o mais significativo possível, né? E é tão importante cada vez mais refúgios assim, né, naturais, sim, com barulho de rio, com verde, com animais, porque a gente está cada vez se afastando, o mundo está cada vez mais se afastando disso, né? Infelizmente as pessoas estão se afastando e os jovens não é diferente, né? Esse assédio excessivo da tecnologia que faz com que tudo seja virtual. Então, quando a criança é levada para um ambiente natural, a gente vê isso lá no Parque São Francisco, mas vê quando as crianças estão aqui também, o quanto elas percebem a necessidade, o prazer em estar junto à natureza, né? Que não é só as tecnologias que vão nos dar. Então, eu acho que aí tem que ter uma inteligência também do poder público, das escolas, né? Para que promovam essas visitas e tornem elas significativas, né? A gente, por exemplo, no programa Guardiões da Natureza, nós trabalhamos praticamente sem perspectiva tecnológica. E as crianças ficam encantadas e adoram aquilo e nos reportam isso no final, na formatura, né? Então, eu acho que as crianças também, em grande parte, não têm mais tanto contato com a natureza porque o adulto criou um afastamento, né? Um medo excessivo também do natural, parece que o natural está sempre querendo nos impor exatamente, algum tipo de injúria, né? Então, a estimulação das crianças traz bom resultado. Eu sou professor também, então eu sei o quanto a gente consegue ser significativo quando a gente mostra também paixão né, pelo natural e consegue fazer com que as crianças se sintam bem, seguras, né? Então, esse é um espaço que permite segurança. Então, tudo isso está sendo pensado no projeto também, né? Que ótimo, parabéns, que vai ser um lindo projeto. Obrigada pela tua participação hoje aqui no nosso programa. Tá? O TVL Cidadã de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o biólogo e educador ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Sommer. Até a próxima. Obrigada pela sua audiência.